Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que mais uma vez eu acertei. Acertei ou não acertei que as enchentes chegariam no Brasil? E ainda temos as provas aqui que eu vou estar divulgando ao longo desse vídeo. E não é porque eu sou profeta não, meu irmão. Eu não sou nada, eu vim do pó, eu vou voltar pro pó, nasci pelado, vou morrer pelado. Não é nada disso. É porque quem conhece elite mundial, quem conhece que existe um governo nas sombras, que não é Bolsonaro que manda, não é STF que manda, que às vezes o que está mandando nesse planeta inteiro nem humano é. Quem conhece as artimanhas do diabo sabe que vai vir merda. Igual, por exemplo, Espírito Santo, beira de praia, meu irmão, se você mora, nem durma. É mais ou menos essa perspectiva para você poder entender. Inclusive por causa do vulcão La Palma, né? Mas a pauta de hoje é algo um pouco mais complexo. Eu preciso que você assista até o final para você poder entender. Agora, antes de iniciar, antes de eu falar de qualquer assunto, duas coisas, dois recados rápidos. Primeiro, participe do canal Brasil Resiliência Cristã. Aqui nesse canal eu jogo a bomba, jogo a red pill, jogo a granada. Aqui você tá me vendo, eu tô sempre nesse cenário, tal, bacana, belezinha. Agora no Brasil Resiliência Cristã, tô acampando, tô caçando, tô fazendo tudo, mostrando para vocês. Nós estamos com reviews de equipamentos. Quando finalizar o review de equipamentos, vou estar mostrando para vocês um projeto que eu tenho de uma casa, vou estar mostrando para vocês acampamento, eu no meio do mato, eu de madrugada, para você poder aprender, na perspectiva de um pai de família aposentado. É mais ou menos dessa ideia, tá? Para você poder aprender. Não sou Rambo, não sou Tarzan da Floresta, mas a ideia do vídeo que eu vou trazer para você é que você possa aprender com pessoas que são exatamente como você, né? Gordinho, rechonchudo, ninguém tem a barriga trincada e as pessoas precisam necessariamente sair do sistema. Então, aquele canal é para você. E quem quiser conhecer o meu trabalho, o conteúdo premium, os vídeos exclusivos da comunidade fechada, como desmagnetizar o braço, como remover os nanorobôs do seu braço, o meu contato pessoal. Então quem quiser aprender, tá? É uma dica, participe, o preço tá acessível, eu recomendo que você participe, porque quando chegar o momento, né, quando chegar a verdadeira perseguição, ainda não chegou, mas é mais ou menos a grande meretriz, a grande perseguição, a grande prostituta deve chegar ou em 2022 ou em 2023 para os cristãos. É o que eu acredito. Então quando chegar o momento eu não vou estar mais lá. Eu, se eu fosse você, aprendi, inclusive para você poder empreender, né? Para você poder mudar a sua vida em 2, 3 anos. Não espere Minha Casa Minha Vida, não seja simplesmente servo desse governo das trevas. O cara vai demorar 40 anos para comprar uma Minha Casa Minha Vida. Não é assim que a banda toca, meu irmão. Você precisa criar um plano na sua vida de no máximo 2 ou 3 anos. Se você acha isso impossível, foi assim que eu ergui a minha vida, tá? E simplesmente com vários e vários trabalhos. Mercado Livre, líder no Mercado Livre, tá bom? Saber trabalhar com importação, despachante de arma de fogo, eu ensino um monte de coisa dentro do curso. Eu recomendo que você participe também, tá? Quem quiser, tá? Não é obrigatório, mas quem quiser, primeiro link aí na descrição. Passando para a tela do computador, nós temos um assunto bem importante. Primeiro, eu já fiz essa análise aqui, tá? Desse documentário da Netflix, inclusive o vídeo da Netflix, para quem quiser saber, assim, ó, em detalhes, porque eu fiquei com a minha cara aparecendo mais ou menos aqui, né? Quem quiser ver esse vídeo, tá lá no nosso Telegram, t.me/comunidade fechada ou @comunidade fechada lá no Telegram você encontra, tá? Bom, o que é importante falar pra você, ó? Espírito Santo, saiu no Globo, mas também saiu em qualquer jornal, tá? Isso aqui tá em todos os jornais, olha só. Chuva forte, deixa desabrigados e desalojados no Espírito Santo. Por enquanto, meu irmão, veio uma chuva fraca. E já peidou na farofa, tá? Olha só, segundo o boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã dessa terça-feira, 10 pessoas estão desabrigadas em Viana e duas estão desalojadas em Vila Velha, né? Então, na minha época, eu lembro que o pessoal era louco para poder comprar um apartamento em Vila Velha, porque assim, Espírito Santo pertence a Minas Gerais, né? As praias do Espírito Santo ali é praticamente a extensão de Minas Gerais. Eu nunca vi tanto mineiro e farofeiro naquele lugar, né? Basicamente é isso. Eu, por exemplo, passei boa parte da minha infância no Espírito Santo, né? Guarapari, por exemplo, ficava o dia inteiro ali, né? O prefeito da cidade faltava só me expulsar naquela época, quando eu era criança, né? Mas basicamente é o seguinte, qual que é o problema do Espírito Santo? Para você ter mais ou menos uma perspectiva, tá? Pelo estado, está mais ou menos ali no meio do Brasil, você tem ali uma junção de mares e é a pior coisa que você possa imaginar no Espírito Santo, tá? Além do alto índice de criminalidade,
que realmente, cara que mora no Espírito Santo, mora no Rio de Janeiro, meu irmão, se você mora no campo, tem uma bazuca. É simples assim. Agora, além desse problema, nós temos esse problema aqui, chuvas. Por quê? Olha só, vamos lá. Curitiba, Belo Horizonte, a capital de São Paulo ali. Cara, é tudo panela, não tem uma montanha, tudo panela. Né? Tudo panela, não tem montanha, tudo. E a grande maioria das praias também são tudo panela, tudo panela. O que acontece? E é um terreno arenoso, né? O que acontece? Onde você acha que vai acontecer os grandes efeitos de liquefação? A liquefação ocorre onde tem água. E onde tem água, tem areia. Qualquer pessoa que trabalha com poço artesiano, radiestesia, hidrestesia, o cara que faz captação de água, ele sabe que quando encontra uma veia d'água na terra, pode passar o dedo ali, é arenoso. Então, onde tem água, tem areia. E adivinha só por que a praia tem muita areia? Porque tem muita água. Então, o que acontece? É um terreno que vamos chamar de lamaçal. É um terreno que tem muita água, mas está compactado em cima de uma terra, de areia. E a areia, né, com vibração, ela se torna movediça e ocorre o fenômeno da liquefação. Tá? Então você vê grandes monumentos maias, grandes monumentos incas, você vê tudo isso aí em cima de montanha. Agora ninguém fica em cima de panela. A última civilização que ficou em cima de panela, chamada Tartária, sumiu, foi varrida do mapa. Então basicamente acontece, fica em cima de uma panela ali. Tá? Aí nós temos o quê? Qual que é o grande problema que nós temos ali? Tá? É o seguinte, você está suscetível a tsunami, que pode ser que aconteça, como pode ser que não aconteça. Você está suscetível ao fenômeno de grandes inundações, tá? Aí, isso aí é fenômeno do aquecimento global com aquela trolha de rastro químico no céu. Acorda, né, meu irmão? Você está no meio de uma terceira guerra mundial. Acorde, eu estou chacoalhando você aí. Então, basicamente é o seguinte, começou com essas chuvas. Nós não estamos na época de grandes catástrofes. As grandes catástrofes acontecem depois do começo do ano. Por que as grandes tsunamis, grandes enchentes que saem varrendo tudo, acontecem simplesmente em março, fevereiro, em abril? Por que essas tsunamis acontecem, esses grandes matadouros acontecem no início do ano? Porque as pessoas fazem oferendas a demônios. O cara que é católico, que é cristão, o cara que é evangélico, vai pular 7 ondas no mar. Né? Vai comemorar festas pagãs, Natal. Você acha que o Criador se alegra disso? Então é no final do ano que a bruxaria come solta. E aí quando chega janeiro, fevereiro e março, é uma quantidade absurda de tsunamis, terremotos e simplesmente, no caso do Brasil, grandes chuvas torrenciais. Então, eu vou te dar uma dica. Se agora tá uma merda no Espírito Santo, que já choveu, deixou as pessoas desabrigadas, espere fevereiro, março e abril. Se você duvida, é só você comparar. Aí você vai dizer pra mim assim, esse cara é louco, né? Louco, claro que sou. Olha só, adivinha só quem avisou que ia acontecer no Espírito Santo. Adivinha quem falou assim, vai começar no Espírito Santo. Adivinha quem falou também que a Amazonas vai ficar debaixo d'água. Né? Você tem que escolher um bom lugar em Amazonas. Caso você esteja morando no Amazonas, escolha um bom lugar. Olha só, 2 meses atrás, México já foi, né? Falei sobre as grandes enchentes, que assim, nós temos, né, o efeito das estações em cada continente. Então, Europa foi pro ralo com enchente mais ou menos no meio do ano. Agora é a vez do Brasil, né? Europa foi, Estados Unidos foi também, né? China, nesse vídeo aqui enchentes na China, eu falei China e México. Então eu falei, tá se aproximando do Brasil, vai começar no Brasil. Final do ano vai começar as chuvas de enchente. Quando chegar fevereiro, março, é calamidade, meu irmão. Você vai ver o exército nas ruas, vai estar um inferno de tanta água que entra nesses lugares. Duvida? Espere e você verá. Tá? Não sou profeta, eu simplesmente cago peido místico com você, tiro a meleca do nariz, vim do pó, vim pelado, vou voltar pelado, vou voltar do pó. Agora a diferença é, eu sei o que a elite mundial está fazendo. E eu acho bom você aprender também. Tá? Nada acontece por acaso. Não cai uma folha de uma árvore, tá? Sem que Deus permita. Então tudo Deus está permitindo por causa da falta de crença dos homens. Se as pessoas se reunissem para orar, talvez as merdas não aconteciam. Mas as pessoas estão deixando de orar para poder ficar no TikTok. Estão deixando de fazer campanha de oração para poder ficar em videogame, para poder ficar xeretando mulher de casado. É simples. Aí você acha que Deus se agrada das pessoas? Então eu avisei, 2 meses atrás, enchentes na China. Quem está por trás, né? Existe, né? E depois eu falei assim, México já foi, quem será o próximo? E nesse vídeo, tá? Há 2 meses atrás eu falei que começaria nas praias, Espírito Santo, e que a coisa vai chegar.
Inclusive falei que Belo Horizonte vai estar embaixo d'água. Falei que São Paulo vai estar debaixo d'água. Cara, por quê? Porque são panelas. São panelas. Meu irmão, como é que você quer? Vou te fazer uma pergunta. Como é que você quer que aquela chuva torrencial seja drenada pela terra se você está morando no meio de uma bacia de terra? Aí eu ainda mostrei um vídeo das grandes erosões. Então, por exemplo, chega um momento que a erosão, chega um momento que a chuva lava todo mundo ali. Aí a chuva drena. A chuva vem, ela vem a chuva, ela vem aqui, cria uma superfície aqui em cima, imunda a casa, leva barraco de gente embora, o carro fica de cabeça para baixo, a chuva está aqui. Quando a chuva drenar pela terra, vai criar bolsões de ar. Eu falei sobre isso, vai criar bolsões de ar. Inclusive tá lá no meu vídeo, que eu falei, abriu uma cratera nem foi em Minas Gerais, não, se não me falha a memória, foi ali no Espírito Santo. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Abriu uma cratera, um carro foi engolido, caiu 6 metros para baixo. Pelo milagre divino de Deus, a mulher saiu ilesa. Eu tenho esse vídeo no meu canal, você pode procurar que você vai achar. Por quê? Porque quando a água drena, cria-se bolsões de ar debaixo da terra e basta uma pequena trepidação para essa erosão acontecer. E aí eu ainda falei, se você dirige carro, nunca passe em cima de lombada. Aquela lombada não é simplesmente o asfalto que compactou. É as bolhas de ar que estão afundando o asfalto. Uma hora que ela ali desaba. Se você duvida, é só você procurar as notícias. Tá bom? Então eu já falei sobre isso. Meu irmão, e a coisa parece que vai piorar. Aí o cara fala, e o Espírito Santo? E Minas Gerais? E Belo Horizonte? Belo Horizonte em cima já é uma panela, né? São Paulo, eu estive em São Paulo há pouco tempo atrás. São Paulo praticamente é uma panela. É assim, ó, é as montanhas para fora e é uma panela, assim, ó. É uma coisa assim de louco. Pois é. Tá entendendo? Pois é, meu irmão. Né? Às vezes o julgamento de Deus vem mais rápido do que a gente imagina, né? Mais rápido do que a gente imagina. Então o que está acontecendo? Vou te explicar. As mudanças climáticas estão severas. Isso não tem a ver com aquecimento global. Não tem a ver com aquecimento global. Isso tem a ver com a inversão magnética. Tá? Lembra das profecias do Maia? Eles não têm um calendário para o fim do mundo. Eles têm um calendário para o fim de um ciclo. Quando ocorre o fim de um ciclo, inicia-se outro. O pessoal que é satanista, o pessoal que é de seita secreta, maçonaria, o que for, os caras acreditam na Golden Age, na Era de Aquários, que o céu que você está vendo agora, que é azul, na parte da tarde se tornará laranja. Então são novas eras, o mundo espiritual vai ser aberto, você vai ver unicórnio, você não, quem estiver vivo, né? Unicórnios, nefilins, anjos, todo tipo de maluquice. É só você pegar os mapas de Urbano Monte, os mapas antigos de Marco Polo, que não estão nos livros de história, né? É só você pegar as histórias antigas para você ver o reino místico medieval cheio de seres espirituais. E aí, esse pessoal da seita secreta acredita que quando ocorrer a inversão magnética, esses seres vão voltar para a Terra. Vai ser um reinado de 1000 anos. Eu não participo dessa seita, mas eu sei que é isso que eles acreditam. E na Golden Age, na Era de Aquário, né, é uma era próspera. Por quê? Porque não tem tsunami, não tem furacões, não tem nada. É uma era onde não tem erva daninha, é uma era onde o planeta se recupera. É uma era onde o planeta cresce muito, é uma era pacífica. Mas ao mesmo tempo que é pacífica, é destrutiva ao homem, porque foi nessa era que Noé teve que construir uma arca. Então, basicamente, é o seguinte, tá? Eles estão se preparando para essa era. E aí, vai se acontecer alguns eventos. Por exemplo, vai nevar. Ou uma das coisas, quando vai começar a acontecer a inversão magnética, vai começar a nevar. Se você nunca viu neve, você vai começar a ver neve. Por exemplo, chuvas torrenciais. Brasil que não tem grandes terremotos, vai ter grandes terremotos. Então, simplesmente são eras que as coisas vão acontecer. E uma das coisas que mais acontece na inversão magnética é que o Sol vai se aproximando da Terra, tá? E esse Sol que vai se aproximando vai criando um calor intenso. Então nós vamos ver, Bolsonaro mesmo, eu trouxe um vídeo falando, Bolsonaro falou que em 2022 vai faltar comida. Então por quê? Porque o Sol vai ficar tão quente que as plantações de milho, de soja não vão aguentar. E aí vai começar todo mundo a passar fome, meu irmão. Né? Você planta arroz em brejo, vai cozinhar aquela água ali. Então vai começar, o preço do alimento vai disparar em 2022. Não sou profeta não, meu irmão, não sou ouvido nada. Mas aí são as mudanças climáticas meio à inversão magnética. Então isso vai acontecer, é esperado. Aí eu falo para as pessoas se prepararem. Os caras me escutam? Não. O que os caras pensam? Ah, aquela novinha ali é casada, né? Eu mostrei um vídeo, né? Caçando mulher de casado.
quer viver comprando não sei o que, vivendo a vida como se não houvesse amanhã, e não sei o que, e toda loucura que você pode imaginar, TikTok, militância, né, roda do textão, o que eu vou militar com o que hoje, né? E toda essa loucura. Aí as pessoas ficam nessas picumanhas, né, nessas porcarias. Ah, branco contra negro, gay contra hétero, toda essa maraculá que esses caras inventam, em vez de todo mundo orar ao Criador e pedir ao Criador misericórdia. Em vez da galera se unir, fazer um mutirão, ó, vamos fazer um mutirão, todo mundo, índio, branco, negro, todo mundo, vamos fazer um mutirão e orar para Deus, para que Deus tenha misericórdia da gente, pra gente poder ter pelo menos mais uns 10 anos pra frente. As pessoas fazem isso? Não. Porque se você orar para Deus, não só você, mas orar mais pessoas, Deus terá mais misericórdia. Olha a história em Gênesis de Ló. Olha a história de Gênesis de Ló. Quando Abraão negociou com Deus. Deus desceu do céu para observar Sodoma e Gomorra, tá? Junto com os anjos, para poder ir julgar Sodoma e Gomorra. Aí o que Abraão fez? Ló estava na cidade lá de Sodoma, ele começou a negociar com Deus. Ó, se não tiver 50 justos na cidade, é justo que os 50 morram com todo mundo. Aí Deus falou, se eu encontrar 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Aí o que Abraão fez? Não, Senhor, mas agora que eu fui ousado, eu vim do pó, se tiver 40 justos, e começou a negociar com Deus, até chegar em 10 pessoas. Então nós sabemos, pela história bíblica, que se houver 10 justos numa cidade, e esses 10 justos estiverem orando, intercedendo, essa cidade é poupada, por causa dos 10 justos. Tá entendendo? Então tem que ter justo. Se não tiver justo na cidade, a cidade é erradicada. Tá? E Sodoma até hoje tem radiação. Aquilo ali foi nuclear, meu irmão. A força de Deus, ela é colossal. Então assim, se todo mundo orar ao Criador, né, pedindo a intercessão, nada acontece. E o Estado chamado Espírito Santo, o próprio Estado chama Espírito Santo, o nome do próprio Criador, né? Então, assim, eu acredito que se você começar a orar, quem sabe o Criador poupe a sua cidade, a sua região. Comece a... Meu irmão, não duvide do Criador, tá? Eu quero muito que esse vídeo aqui seja falso. Eu quero muito que chegue março e nada aconteça com o Espírito Santo. Mas para poder chegar em março e nada acontecer com o Espírito Santo, você vai ter que orar. Você vai ter que pedir intercessão pela sua cidade. Se você não acredita no mundo espiritual, saiba que os seus governantes acreditam. Tá? Bobo é você que acredita que tudo é no pau e pedra, né? Que não existe nenhuma força eletromotriz por trás que é invisível e inteligente aos seres humanos, né? Todo mundo sabe disso, meu irmão. Agora, você tem que orar. Se de repente você, sua filha, sua esposa, por exemplo, você não consegue sair do seu apartamentozinho na praia, você não consegue sair da sua casa, ninguém quer comprar o seu terreno, você não consegue vender, pois é, aprenda com Ló, aprenda a orar. Se tiver que sair da cidade, se não tiver 10 justos na cidade, eu não sei como é que tá a conta hoje em dia, né? Mas se não tiver a quantidade de justos, você vai ter que sair. Só que, de repente, se você começar a orar, se você começar a reunir grupos de oração, pedindo a intercessão pela sua cidade, quem sabe a sua cidade, o lugar que você está é poupado. Tá entendendo? Então, assim, tem que orar pedindo intervenção divina para nada acontecer naquele local. Tem casos aí, meu irmão, que as pessoas oraram, destruiu assim, lá em Brumadinho, por exemplo, que aconteceu aquela rompimento da barragem. Destruiu assim, tudo em volta, ficou uma casa em pé, intacto assim na cerca, assim, ó. Uma casa em pé, o resto tudo foi levado embora. Pois é, porque o pessoal ora, né? O pessoal ora pedindo intervenção divina ao Criador. Não duvide do poder do Criador. Então, assim, se eu fosse você e morasse em São Paulo, Belo Horizonte, esses lugares, eu estaria orando o Criador. E principalmente, meu irmão, olha, eu vou te contar uma coisa, tá? Se você duvida do Criador, tô entupido de Bíblia aqui, tá? Eu tenho que distribuir essas Bíblias aqui pro pessoal. Mas basicamente é o seguinte, se você não confia, se você duvida de Deus, leia esse livro, ó. O Escudo e Proteção de Deus, Salmo 91, Peg Joyce Ruth. Tá? Aí o que tem nesse livro aqui? Esse livro tem mais de 100 casos de milagres. 100 casos documentados pelo exército americano de milagres, de coisas que em hipótese nenhuma poderiam acontecer, não é fisicamente explicável, pessoas voltando à vida, tudo a loucura do mundo acontecendo, tá tudo documentado aqui, ó, Salmo 91 da Peg Joyce Ruth. Se eu fosse você, eu começaria a pedir intervenção ao Criador, tá? Essa é a dica que eu passo para você. Só fechando o arquivo para não perder o arquivo aqui. Então, assim,
né? Essa é a dica que eu passo para você, tá bom, meu irmão? Então, assim, você que mora no Espírito Santo, a dica que eu passo para você, ou para você que mora numa grande cidade que é uma panela, comece a orar ao Criador. Não só ore, mude a sua vida, tá? Lembra que Ló era justo, né? Não adianta você querer orar e de repente acabou de orar para Deus, liga o som, tururu, eu vou pro baile, tururu. Não adianta, na boquinha da garrafa. Na minha época tinha essa porcaria. Então assim, não adianta, você tem uma vida em comunhão com o Criador também, né? Você vai orar pedindo intervenção divina, mas tem uma vida em comunhão com o Criador, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltz. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tiver o meu contato pessoal, tem links aqui na descrição. Fique na paz.